Nossos filhos são espíritos. O fato de sabermos que nossos filhos não são meros corpos físicos, de que a verdadeira identidade deles é espiritual, muda substancialmente o nosso referencial de como deveremos enxergá-los e qual deve ser o nosso comportamento diante deles ao longo das suas vidas. Mas, antes de entendermos melhor essa ideia de que os nossos filhos são espíritos, é importante termos em mente este outro conceito. Nossos filhos não são nossos filhos. Como assim? Vocês poderão perguntar. Não são nossos? Sim, os nossos filhos não nos pertencem. Não são nossas propriedades. São filhos de Deus, nosso Pai. Assim como nós, que também somos filhos do mesmo Deus. Nesse sentido, todos somos irmãos, filhos do Criador maior. Portanto, dentro da perspectiva espiritual, nossos filhos não são nossos. Eles estão temporariamente conosco, como dádivas divinas, como joias preciosas que o Criador nos concede momentaneamente para que delas cuidemos com todo zelo e que as lapidemos o mais que pudermos, para que, quando retornarem ao seu real possuidor, o Pai Maior, estejam mais aformoseadas, mais luminescentes. E como são joias emprestadas, o Criador pode, eventualmente, pedir-nos a sua devolução em um tempo que não esperávamos. Por exemplo, quando por razões que desconhecemos, nossos filhos são acometidos por alguma doença, seja congênita ou adquirida ao longo da vida, ou sofrem um acidente inesperado e retornam precocemente à pátria espiritual para os braços do Criador. E nós teremos que aceitar, pois afinal, eles não eram nossos. O poeta libanês Gibran Khalil Gibran expressou muito bem esta ideia através desse belíssimo poema sobre os filhos. Diz ele: vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dar a eles o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis vos esforçar por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos que arremessam vossos filhos como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e bem longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama as flechas que voam, ama também o arco que se mantém estável. E o nosso querido Chico Xavier vem nos dizer com outras palavras a mesma coisa, através do Espírito Maria João de Deus, sua mãe na última encarnação, no segundo livro psicografado por ele, intitulado Cartas de uma Morta. Diz ela: os pais da terra não são criadores, e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Portanto, nossos filhos não são nossos filhos, são nossos companheiros de viagem, são nossos momentaneamente do ponto de vista físico, mas não no sentido espiritual. Dito isto, entenderemos melhor a ideia contida nesta afirmativa: nossos filhos são espíritos, ou seja, não são um mero pacotinho de gente
Como nos fala Hermínio Miranda em seu livro Nossos Filhos São Espíritos, quando se deparou pela primeira vez com sua filha primogênita enrolada por cobertores na maternidade. Ali não estava apenas um aglomerado de músculos, ossos e órgãos, mas um espírito vestido por um corpo físico. Isto é, a essência do ser humano é espiritual. É importante dizer que todas as religiões são espiritualistas. Admitem que o ser humano não é apenas um corpo, mas um corpo dotado de uma alma, que sobreviverá após a morte do corpo físico. Mas aqui existe um detalhe que faz uma grande diferença para a compreensão desta verdade. Para muitas religiões, entre elas o catolicismo e o protestantismo, a alma é criada simultaneamente ao corpo, no momento da sua concepção e nascimento. Ou seja, ela chega ao mundo como uma tábula rasa, um livro em branco. No entanto, dentro da concepção espírita, a alma já existia antes, como uma entidade espiritual. Nesse sentido, podemos dizer que nossos filhos são espíritos, com E maiúsculo, como nos esclarece Allan Kardec no seu comentário da questão de número 76 de O Livro dos Espíritos, querendo dizer que eles não apenas são feitos de uma essência espiritual, mas são seres individualizados, que antes de nascerem já existiam em uma outra dimensão que nós chamamos de plano espiritual, como seres inteligentes, extracorpóreos, que habitam o universo fora do mundo físico, dotados de um corpo mais sutil, chamado corpo espiritual, ou perispírito, na terminologia espírita. Então, podemos dizer que nossos filhos são seres espirituais que vêm para viver uma experiência física. Bem, aí chegamos a esta outra verdade. Nossos filhos não vêm para nascer, mas para renascer. Ou seja, eles já estiveram por aqui em outras ocasiões e estão voltando para dar continuidade ao seu processo de aperfeiçoamento espiritual, a sua saga evolutiva. Muito bem, se nossos filhos são espíritos que já existiam antes, que estão vindo de uma outra dimensão, de um outro espaço-tempo para nascer mais uma vez, eles têm também uma história pregressa, um passado, uma biografia espiritual. Portanto, é o momento de perguntarmos, quando eles nascem no mundo físico, quem são nossos filhos? Que bagagem eles estão trazendo do outro mundo? Qual é o repertório dos seus sentimentos? Qual o acervo dos seus conhecimentos? Quais são suas qualidades, os seus defeitos? Será um espírito de luz ou nele ainda predominam as sombras? Qual a sua idade espiritual? Será um espírito antigo que já viveu muitas vidas ou será um espírito ainda verde de experiências? Que tipo de vínculo ele tem conosco? Será um espírito amigo ou será um desafeto com quem contraímos dívidas no passado e que agora retorna para fazermos um acerto de contas, um ajuste reconciliatório? Qual o propósito de vida desse espírito que está chegando até nós? Com certeza, ele tem conosco algum tipo de vínculo pretérito. Mas, independentemente da natureza desse vínculo, a partir da sua chegada em nosso abrigo familiar, começa a nossa missão como pais, pai e mãe. E na vida do nosso filho espírito, o período da infância é fundamental para que façamos a semeadura. Este é o tempo por excelência de semear. É o momento em que o ser humano, pela sua fragilidade e pelo fato do espírito ainda não estar completamente ligado ao corpo físico, condição que ocorre por volta dos 7 anos de idade, ele está mais suscetível às nossas intervenções pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. Como se fosse uma massa de gesso fresco
que está à espera da nossa modelagem. E esse período se prolonga até o momento que antecede o início da puberdade, quando então, nos anos da adolescência, ocorrerá uma grande metamorfose física, cognitiva e espiritual. Este é o tempo de transformar. É o momento em que o espírito incorporará as suas múltiplas personalidades vividas em outras jornadas encarnatórias, a personalidade que agora ele está elaborando. E como toda transição, este será um instante delicado na vida do espírito, que necessitará grandemente do suporte e da orientação dos pais. Ao término desse processo, já como um ser adulto, o espírito continuará sua excursão terrena, buscando concretizar seus planos em realizações que possam torná-lo um ser humano melhor, até o dia em que retornará para sua casa de origem, o mundo espiritual, finalizando assim mais um ciclo de vida terrena. Paz e luz.